Boa noite. Eu quero agradecer ao convite da Olist e quero dizer da minha alegria de estar aqui com tantas pessoas conhecidas e queridas, né, nessa noite. Eu coloquei o nome da minha fala, o mal-estar na infância. Eu vou me ocupar mais da infância, a Luana vai alongar para a adolescência, e nós vamos fazendo uma articulação nessa conversa, tá bom? Pode passar. Eu posso passar? Pronto. Eu trabalho com a primeiríssima infância. Trabalho com bebês, com crianças pequenas e também com as outras faixas etárias, mas minha concentração de atenção mesmo nesses dois grupos, né? E quando a gente pensa no mal-estar na infância e contextualizar, né, essa questão da contemporaneidade, eu acho que a gente precisa pensar como é que isso vem atravessando e quais os desdobramentos que isso tem acontecido. Eu digo que a gente tem tido assim duas clínicas, né? Eu acho que antes da pandemia eu via uma situação na clínica. Depois da pandemia é uma outra realidade, né? Eu não sei quem aqui trabalha com crianças e com bebês se vem acompanhando também essas mudanças, né, que têm acontecido. E eu acho que algumas razões a gente precisa pensar. O isolamento, né, e todo o atravessamento que isso teve, a gente tem que levar isso em consideração. E um outro ponto que é muito importante, que eu acho que ganhou assim uma relevância muito grande nesse momento, que é a questão dos eletrônicos, né? Então, essa invasão dos eletrônicos na primeiríssima infância, como eu tenho visto bebês com 4 meses, com crises mesmo de choro quando são privados da tela, né? É alguma coisa que a gente tem que parar e pensar o que é que está acontecendo. Os desdobramentos não têm sido fáceis, eu vou relatando para vocês. Então, se a gente for pensar, né, o contexto dessa pós-modernidade, um excesso de exposição, né? A gente vive o que Guy Debord, desde lá de trás, já trazia para a gente pensar nessa sociedade do espetáculo, né, onde a gente o tempo todo está numa completa mostração mesmo, né? E um tempo de uma hiperinformação. E é uma informação que desinforma, porque a gente tem algumas alterações sobre essa questão do conhecimento, que é uma avalanche de conteúdos, muitas vezes rasos, sem referências, né? E, de alguma forma, manipulados. Eu acho que agora, com a inteligência artificial, a gente tem que ligar um alerta a mais. Estamos agora com esse desafio. Eu sou professora da Escola Baiana de Medicina e estamos discutindo isso, inclusive, né, com relação ao atravessamento no ensino e algo em particular para pensar na formação de psicólogos, que vai cuidar da saúde mental, né? Então, estamos aí com esse desafio. A hipercomunicação, a gente não para de se comunicar todo o tempo, né, pelas redes sociais. Agora, que comunicação é essa, né? Quando a gente para poder pensar, uma comunicação também rasa. Quantas frases a gente utiliza quando a gente passa uma mensagem? Quantas palavras a gente gasta aí nessa troca de ideias, né? Então, no máximo, a gente tem uma fala, uma réplica, uma tréplica e acabou o assunto. Não se debate, não se alonga, não se aprofunda. E as informações, às vezes, também são repassadas sem nenhum tipo de reflexão, sem nada que aprofunde, né, essa questão da subjetividade, de como eu me sinto, de como eu estou, de como você está, e como isso também vai esvaziando. Às vezes, a comunicação se resume à imagem de um emoji. A gente coloca, né, o coração diz tudo. Eu tenho uma amiga
que ela diz assim: eu ando tão cansada, Bela, que eu tinha vontade de andar com um bocado de emoji assim no bolso, para quando falassem comigo eu só mostrasse a plaquinha. Essa é outra realidade também da contemporaneidade, né? Que Byung-Chul Han vai falar dessa sociedade do cansaço, né? E que nos atravessa. E eu digo isso porque muitas vezes a gente vê os pais terceirizando os cuidados para as telas, né? E eu não culpabilizo, não. Eu acho que a gente tem que analisar essa complexidade. A gente está aqui de noite. Quantas pessoas estão trabalhando desde as 7 da manhã, né? Eu mesma estou, desde as 7 da manhã, né? Então, veja que os nossos turnos são longos, as demandas são grandes. Às vezes, a gente vai se atualizar que horas mesmo, vai estudar que horas mesmo, né? Então, é uma demanda que não cessa. E as telas acabam sendo exatamente aquele momento que os pais param para poder respirar e dizer: ai, está quieto, está lá, né? Vou respirar. As pessoas agora estão desejando ter bebês bonecos, né? Porque também não demandam nada. Então, é uma situação bastante complexa para a gente ir pensando. Aí eu trago aqui essa frase, né, de Byung-Chul Han. Ele vai dizer: as coisas estão pornográfica e obscenamente visibilizadas e despidas. É isso que a gente faz nas redes todo o tempo. Vai comer, faz uma foto da comida. Comprou uma roupa, faz a foto da roupa. Trocou a roupa, faz outra foto da roupa. E quando a gente pensa no bebê que está para nascer, isso é de uma gravidade absurda. Porque desde a barriga esse bebê é fotografado para o mundo, sem nem dar autorização para isso. Então, isso tem acarretado um excesso de comparação. Tudo fica medido. E, às vezes, baseados das informações que também não informam nada. Então, eu vejo pais ansiosos, angustiados, porque cada coisa é avaliada com o que está postado nas redes sociais das outras pessoas. Ou uma super exigência desses bebês que têm que aprender palavras dificílimas, né? A gente viu a propaganda do Itaú com Fernanda Montenegro e aquela garotinha que fez sucesso. Mas que pena uma criança ter que decorar tantas palavras sem sentido, né, para poder fazer uma exposição na rede. Então, que sentido, né, tem essas trocas nesse laço? O que é que essa linguagem está mesmo constituindo, né, e para quê? Eu acho que a gente começa a pensar para quê? Porque, em última análise, o que está em jogo é a selvageria do neoliberalismo. Então, vamos passando. Eu tenho visto muitas crianças na tela, como eu falei, bebês, né? Eu vou aqui enaltecer um trabalho feito por uma pessoa que é aqui, da comunidade de vocês, Amanda Mamed, fez o mestrado dela sobre o acalantar de mães, né, de bebês com atipias. E uma das coisas que apareceu no trabalho, na pesquisa de Amanda, era exatamente essa questão das mães não cantarem para os bebês. Tinham aquelas que cantavam, tinham aquelas que aprendiam as músicas nas telas, nos celulares, para poder cantar, e aquelas que colocavam o bebê para escutar. Simplesmente assim. Ah, que bobagem. Não, não é uma bobagem. Quando o bebê está no ventre, a primeira voz que ele decifra é a materna. Porque quando a mãe fala em manhês, aquela voz, "que foi, neném?" Essa vozinha tem o poder de atravessar a barreira placentária, o líquido amniótico, e capturar o bebê. Então, quando o bebê nasce, ele tem uma referência da voz
do batimento cardíaco. Fizeram experimentos com bebês em maternidades. Bebê chorando. Botaram os sons dos corações de diversas mães. Quando era o som do coração da mãe dele, ele parava e escutava e se acalmava. Então, os bebês decifram sons, desde a vida intrauterina, e isso importa. Uma mãe me disse assim, ele gosta de música de niná. Eu disse, gosta. Como você sabe? Eu botava o celular assim na barriga para ele ouvir. Qual era a música? Era a música que ele estava tocando no celular. E eu ainda vou continuar falando disso porque é importante. Quando a gente escolhe uma música para cantar para o nosso bebê, isso tem uma razão. A gente escolhe com base em uma história. E a música de niná é o primeiro letramento do bebê. É a primeira poesia que ele escuta, né? Veja quantas coisas vão ficando privadas desde os primórdios, quando a gente retira essa possibilidade dessa troca, né? Mas aí tem outro agravante. O bebê, quando ele está no colo, vou continuar ainda com esse tema do acalanto, porque isso reflete muitas coisas. As trocas iniciais do olhar materno, da voz materna, faz com que o bebê seja capturado e olhe nos olhos, né? E bata a boquinha. As mães dos meus pacientes dizem assim, eu falo com ele, ele bate a boquinha querendo responder. Que lindo. É lindo isso, né? E quando está ninando é assim. Você está cantando e o bebezinho está... Até que o soninho toma conta. A mãe compreende esse momento e, numa sintonia muito fina, ela cerra o lábio, baixa o tom da voz e deixa o bebê adormecer. E ele pode se entregar a esse momento porque ele está aconchegado. Dormir é se separar e é uma tarefa dura para um bebê pequeno. Mas são nesses cuidados primordiais que ele vai aprendendo, né? Presença e ausência é organizador do psiquismo. E isso precisa acontecer. Mas se uma mãe deixa uma tela lá ligada, qual é a sintonia que tem mesmo? Do que está cantando, do som baixando, das trocas, do bater a boquinha, do silenciar a boca? Nenhuma. E o bebê dorme e o som continua lá ligado e o bebê lá dormindo. Tem sido assim. Muitos e muitos casos eu escuto assim. Culpa das mães? Não. Excesso de cansaço, de exigência, de um ritmo que não para, porque as mães, além do trabalho, também estão intoxicadas eletronicamente. As mães, os pais, eu estou colocando mãe aqui, o cuidador primário, tá certo? Não é a mulher, é o cuidador primário, a primeira referência desse que está se organizando. Então, normalmente, os médicos dizem, o uso de eletrônicos faz um risco à saúde? Faz. Modifica a arquitetura cerebral? Modifica. Mas olhe quantas coisas estão aí sendo modificadas, né, nessa delicadeza que eu estou trazendo e que parece invisível. Se a gente não bota uma lupa para poder valorizar esse momento, passa de uma maneira imperceptível, mas isso é constitutivo do psiquismo. Olha, já ia pedir para passar de novo. Então, quando a gente vai olhar os textos médicos, vai dizer disso, né? Do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, da alteração da qualidade do sono, dos prejuízos das habilidades de interação social. Mas olha lá, desde trás, né? Quanto prejuízo está presente. Se você deixa com mais de 2 horas, crianças entre 0 e 6 anos, alteração de comportamento, distorção de autoimagem, atraso no desenvolvimento cognitivo, consequência para a formação psicomotora e o vício com síndrome de abstinência. Crianças de 2 a 5 anos, a gente
com a exposição, né, maior do que 2, 3 horas por dia, vai afetar o cérebro em desenvolvimento e vai ter consequência para a formação cognitiva, formação motora, aprendizagem, memória e também a área do específicas do desenvolvimento. Os transtornos dos jogos eletrônicos já está no CID, né, que vai trazer esses sintomas também como uma consequência. Então, no CID-11, a gente já vai ter aí agora um código, né, de doença para esse uso. Coordenação motora, menor uso das mãos, potencial risco nas habilidades motoras visuais, finas, grossas e sensoriais, sensorialidade auditiva, visual excessiva com distorção quanto ao julgamento a respeito das experiências da vida, ritmo acelerado e automatizado, labilidade emocional, alterações neuroanatômicas relacionadas com a diminuição da empatia, controle de impulso empobrecido e processamento emocional. Mas a gente não pode achar que a relação ela é direta, né? É uma causa e um efeito. Mexeu aqui, modificou ali. Não, porque tem toda uma complexidade, né, que vai aí sendo alterada. Então, o bebê e a criança são seres ainda em constituição pelo estado do inacabamento biológico. Os bebês não nascem prontos, os bebês humanos precisam de alguém para se tornar humano, né? Não é como nas outras espécies, nasceu cavalo, vai viver cavalo. Não, o humano precisa de alguém que lhe humanize, que lhe tire da condição bicho, que lhe coloque no mundo de linguagem, que lhe coloque no mundo da cultura, né? E essa é a referência primária desse bebê, né? E aí é preciso que aquele grito puro que o bebê dá, né, quando vem a primeira dor ao nascer, seja tomada como uma demanda, como um pedido, e que seja, então, modificado, né? E que, a partir de então, todos os gestos vão ser lidos como um pedido, né? O choro vai ser decifrado, né? E vem a oferta para ser atendido. Mas aqui começa uma primeira mudança, porque eu tenho escutado muitas vezes. Ele chora, mas ele fica muito calmo quando eu boto ele para ver o celular. Então, veja, às vezes o bebê está chorando, pedindo colo. O que ele recebe é o celular. Às vezes ele está chorando porque ele está inquieto, com dor. O que ele recebe é o celular. Às vezes está com dor nas costas de estar deitado, mas o que recebe é o celular. Então, veja que há um esvaziamento em relação às demandas, né, desse bebê, e há uma fragilidade desse cuidador primário que deveria estar ali construindo o sentido da vida. A presença e a ausência fica completamente afetada, porque o celular ele não tem tempo para alternar os turnos de fala. Veja, eu vou existe uma coisa, né? Tem aqui uma aluna do DCV2, né? Que é a cadeira que eu dou, está bem estudando isso agora. A protoconversação. O bebê, quando ele nasce, né? Ele tem uma condição chamada a intersubjetividade primária, que dá a competência dessas trocas primordiais. A gente olha para o bebê e ele olha, né? E aí, vocês já experimentaram isso? Quando a gente tira o olho, que vai olhar, o bebê está grudado na gente, olhando de novo. Você tira ele, está grudado, olhando. E a gente vai fazendo alguma coisa com isso. Isso que a mamãe falou, né? Eu falo com ele, ele bate a boca querendo responder. É lindo, porque é assim que ele vai aprendendo os gestos do falar, né? E vai podendo estabelecer a comunicação. Eu tive um caso que eu atendi, que nasceu na pandemia. A mamãe estava com muitos problemas psíquicos. E ela uma vez me disse, quando eu me zango, eu me calo. E eu não tinha me dado conta que eu não conversava com ele. É um bebê que não sabe mexer bem a boca
para pronunciar as palavras, né? E está fazendo um tipo de fonoaudiologia específica, com prompt, para poder reconstruir a possibilidade articulatória, porque essa perdeu. Então, vejam que gravidade. Quando o bebê olha para a tela não dá o turno da fala, não alterna, porque na protoconversação é assim que acontece. O bebê faz... A mãe diz, que foi, neném? Aí o bebê, tá com soninho. E o bebê, sim, mamãe vai dar o gagal. É uma conversinha. Um fala, espera. O outro fala, espera. O outro fala, espera. E nisso existe o encontro do olhar, do gesto, né? Toda a sensibilidade de troca aí acontecendo. Na tela não vai acontecer nada disso. O bebê não está conseguindo falar, é autista. Estou ouvindo tanto isso, gente. Estou cansada. O bebê não tem expressão no rosto, é autista. Não teve troca. Não teve troca. Eu tive uma bebê que ficou na pandemia. Vejam só que dureza. A mãe com deficiência auditiva, o pai com deficiência auditiva. A mãe verbal, o pai não verbal. A mãe pensou, eu vou deixar minha bebê com as telas para ela aprender a falar. Não vai aprender a falar. Chegou para mim com 2 anos e 3 meses. E um diagnóstico do neurologista assim. Autismo em alto grau, com um padrão irreversível. Eu quase infartava quando eu li aquele negócio. Mas está assim. Quem trabalha com saúde e infância sabe que está assim. E sabe que está desdobrando para a adolescência, para a vida adulta, né? Está muito duro. Porque essas crianças estão sendo medicadas irresponsavelmente. E a gente não está parando para poder cuidar. Hoje eu atendi uma criança, a mãe acha porque acha que ela tem uma doença. E ela tem 6 anos. Eu acompanho desde bebê. Ela tem um quadro metabólico, né? Mas ela se organizou dentro desse quadro metabólico. Ela é estável, é uma criança que vem desenvolvendo. A mãe disse, ela agora deu para enfileirar os brinquedos, ela agora não para, e ela agora não me atende mais quando eu falo. Ela estava querendo me dizer o quê? Autista. Eu já estava aguardando o restante. Aí eu disse assim... Realmente, ela pegou todos os brinquedos, enfileirou. Aí eu peguei um brinquedo. Eu disse, olha, não sei quem vai fazer uma casinha. Quem vai morar na casinha? Aí ela foi lá, pegou outro brinquedo, o cavalinho. Aí ela veio, ai, cavalinho, ai, cavalinho. Aí eu disse, nossa, o que o cavalinho quer? Ela fez, eu estou com fome, eu estou com fome. O cavalinho está com fome. Quem vai pegar a comida? Aí eu disse, pega lá alguém para poder pegar a comida dos brinquedos que estavam enfileirados. Em menos de 5 minutos, todos os brinquedos estavam desenfileirados e ela estava fazendo jogos simbólicos, né? Ai, o cavalinho está com dor. Eu disse, nossa, aí quem vai comprar? Aí ela pegava outro. E eu disse assim, ela disse, precisa do dinheiro. Aí tinha um pouquinho, o lápis, quando a gente faz a ponta, que fica aqueles pedacinhos, e eu queria ver se ela podia fazer o uso do símbolo, né? Porque para criança com autismo isso é difícil. Eu peguei e dei a ela. Eu disse, para dizer que isso aqui é o dinheiro, vai lá. Aí dei a ela aquela pontinha de lápis, lá vai ela com o dinheiro. Cadê o autismo, gente? Entende? Eu não estou minimizando. Existem quadros de autismo, sim. Existem coisas para a gente se preocupar? Sim. E isso que essa criança está vivendo não é menos grave, isso é grave. Porque se ela se afunda nisso, ela se fecha. E ela não vai fazer laço, né?
E vai ter uma série de outras dificuldades. Veja, ela não está aprendendo a lidar com as emoções, essas crianças. Porque se a cada demanda o que ela recebe é tela, como ela vai aprender a lidar com as emoções, com as relações, com se frustrar, com ter falta? Elas são imaginariamente supridas todo o tempo. Sem contar os tipos de conteúdo que se tem acesso e que a gente não sabe. Uma vez uma criança, isso foi antes da pandemia, de 8 anos, me disse, eu estava jogando, e aí era Minecraft, viu? Porque tem várias versões. Eu tinha que fazer a vila. Eu disse, era. E como é que faz? Não, porque você pode colocando lá cada peça, ou, se você quiser ir mais rápido, você pode invadir. Aí você toma a vila de alguém. Eu disse, é? E como é que faz isso? Você vai e mata todo mundo. Aí você entra na vila e fica na vila, que a vila é sua. Eu disse, nossa, tem que invadir, matar todo mundo. Invadir, matar e depois estuprar. Aí, tomei um susto. Já estava assustada, mas dessa vez eu disse, e como é isso? 8 anos. Aí ele disse, é porque as mulheres todas têm que ficar grávidas da pessoa, porque aí, quando nascer, já é tudo filho dele. Aí eu disse, entendi. Percebem, gente? É grave. Se tivesse 16 anos, seria grave do mesmo jeito. Mas as crianças antigamente brincavam de matar e de morrer. É diferente. Sabe qual é a diferença? Quando a criança está brincando de fazer de conta, o conteúdo está saindo dela. E ali, quando ela está projetando, ela está fazendo um trabalho de elaboração. Na tela, não. Na tela, ela está recebendo o que vem de fora e ficando na posição passiva, de apenas reproduzir o próximo passo que ela é convocada a fazer. Então, isso faz muita diferença para o psiquismo. Repararam quantas alterações eu estou trazendo? São muitas alterações psíquicas, muitas. E, quando a gente não tem os gestos interpretados, quando a gente não tem uma antecipação, uma aposta em quem vai ser, e é a tela que está governando, como é que a gente pode supor ali um sujeito de desejo? Vai desejar mesmo o quê? Não sei se vocês viram na rede agora uma criança, ela é um coaching, né? Querendo vender mais. E ela não é incrível, porque ela o cabelinho todo arrumado, ela diz assim, eu trabalho 24 horas na empresa com meu pai. Era uma criança que devia ter menos de 10 anos. Eu tenho aqui o vídeo, se conseguir reproduzir. Na empresa de meu pai. Aí, depois que eu trabalhei tanto, a professora vem e me manda fazer uma prova. Fazer uma prova? Ela diz, né? Olha que gravidade. Vai destituindo as relações de saber, né? E de produção de conhecimento. Um conhecimento que seria um conhecimento organizado, né? Com perspectivas, com apostas. Aí ela diz, eu não preciso de me formar para nada, para ficar ali com a mente pequena e trabalhando em CLT. Aí ela mostra no braço. Elon Musk forever. Eu disse, gente, né? Vejam a reprodução que vai tendo e se ela tem noção do que ela está falando e da gravidade e do desdobramento complexo do que ela está falando. E ainda pensei, isso não é trabalho infantil? Né? 24 horas na empresa do pai, isso é grave. Isso é grave. E se tivesse 14 anos, grave. E 16, grave.
muito grave, né? Eu tenho os netos de meu marido, gente, não saem da tela. É o tempo todo reproduzindo maquiagem, a unha, ou não sei o quê. É tudo igual. É tudo igual. Então, assim, a gente precisa abrir um alerta, porque são jovens que vão sofrer porque não aprenderam a conviver, a lidar com o sentimento e a frustração, a hora de um e a hora do outro, nem o aprofundamento e a complexidade da existência humana, né? O momento de refletir e de viver em família vai sendo esvaziado, né? Deixa eu ver aqui o que é que vem. Eu vou passar isso daqui. Tá bom. Aqui tudo eu já falei. Quando a gente tem a precarização da função materna, que o choro não é tomado como apelo, que não se efetiva o estabelecimento de uma demanda, as questões do desejo estão estabelecidas, a oferta de tela tampona o que acarreta desprazer, prazer, desprazer no bebê. A dimensão do desejo fica completamente desorganizada e a tela vai funcionar como uma chupeta eletrônica, né? Aquilo que é o organismo para assumir um corpo desejante, que vai se inserir em um mundo de trocas, fica completamente subsumido, né? A interação face a face não se dá, a imitação se empobrece, as palavras são vazias de sentido, são repetições. As questões com brincar, como eu contei, né? Esse exemplo, não ganha uma dimensão simbólica, é apenas repetição de personagem. Eu tenho uma criança que chegou para mim e não conseguia se colocar, eu sou fulano, não. Chegava e assim, olá, eu sou o Patati Patatá. E agora nós vamos fazer uma pizza de calabresa. Sessão pós sessão. Era apenas reprodução de vídeos inteiros. Inteiros. O pai disse, eu acho que ele tem uma inteligência acima da média, porque ele grava os vídeos, e é interessante como ele grava. Mas, veja, ele só fazia isso. Tinha um carrinho do Toy Story e umas imagens assim que ele olhava e ele lembrava do Fantástico, mas ele não dizia, ele não tinha um distanciamento de dizer, eu lembrei do Fantástico. Porque essa construção simbólica está esvaziada. Então, ele simplesmente olhava e começava, é fantástico. E aí ele começava, abaixava e levantava aquele negócio. Não tem aquela dança no começo do Fantástico? E ele começava a fazer. Olha só, é preciso um esforço para poder decifrar. Eu demorei a entender que aquilo dali era aquela dança. Como é que vai existir possibilidade da mãe atribuir sentido? Eu estou falando do cuidador. Quando essa invasão... E está cada vez pior. E uma tela vai levando para outra, vai levando para outra. Você não sabe o que sua criança está levando para você. Criança e adolescente, né? Já estou terminando. Há um excesso de presença, porque você não fica sem, né, essa tela. O esperar... Antes, como é que você faz? Espera aí, neném, já estou indo. Mamãe está chegando. Não, agora não, deixa ela na tela que não vai chorar, né? Então, o prejuízo nesse pedido, nessa demanda, das significações, das alternâncias dos turnos, desenho mudo, gente. Eu vi isso na minha família. Meu sobrinho fazia assim, ó, pocoió. Eu digo, meu Deus, que comunicação é essa? Né? E aí foi preciso dizer, pelo amor de Deus, tire ele das telas. Não, como vai aprender a falar? Né? Outras línguas. Eu faço parte de um projeto chamado Genética no Sertão. Eu estava em Monte Santo.
A criança com diagnóstico de autismo, 4 anos de idade. Aí a psiquiatra pediu à mãe, ela não faz nada, ela fica nas telas, traga para eu ver. A menina foi com o dedinho, botou o desenho em grego. Aí ela começou a cantar as musiquinhas em grego. Como é que vai se comunicar? Eu já tive uma paciente que só falava inglês. Eu descobri na sessão que ela pegou o peixe e uma baleinha fez fish. Aí eu digo, ela fala em inglês. Aí comecei a falar com ela em inglês, ela me respondeu. Né? Então, outras línguas. A dublagem, que faz uma assincronia, né, entre a emissão vocal e gestual, as telas de violências e os pais intoxicados. E os estudos mostram que, quando há interação verbal entre o cuidador e a criança, mesmo que ele assista a algum desenho, porque a gente não vai deixar também a criança no mundo sem realidade, e isso traz um engajamento e os desdobramentos modificam. Então, assim, tudo isso é para poder a gente falar, né, desse lugar constitutivo, insubstituível, que é o lugar de quem materna e de quem faz a função paterna da criança. Boa noite, gente. Eu confesso que eu pensei muitas coisas te escutando. Lembrei de muita coisa aqui te escutando. Mas eu acho que, inicialmente, eu lembrei de uma frase que eu escutei, inclusive, na formação, que é: o sujeito nasce pela boca. Eu lembrei disso. O quanto é importante, né, a mediação, a palavra, uma presença de corpo, um saber fazer que, inclusive, me parece, na infância, né, eu quero falar um pouco da juventude, mas, assim, o quanto parece que é importante na infância mesmo, a gente que está na clínica, né, que acompanha, os pais chegam, assim, me diga o que fazer, eu não sei o que fazer. São pais que chegam, que nos passam uma impressão de não conhecer nada sobre esse filho e entregam a nós esse saber. Né? A gente estava conversando disso. A gente convida os pais para escutar do caso e da criança. E, no atendimento, eles falam assim: não, mas eu não vim falar, eu vim te escutar. Como se realmente estivesse em nós algum saber sobre esse filho, que eles se colocam, muitas vezes, numa posição onde eles não podem vir a saber sobre esse filho. O que é muito curioso, porque é deles, né? É muito forte isso. Isso aparece. Consequentemente, a gente recebe aqui, né, para quem não conhece muito a dinâmica, a gente tem aqui tanto a parte ambulatorial, né, e aí a gente recebe uma demanda infantil muito forte, muito grande da parte ambulatorial, e uma parte de internação psiquiátrica, né? E aí chegam mais, de um modo geral, jovens, né, totalmente mergulhados já numa relação esvaziada com a família. A gente nota isso durante o tratamento, né? São jovens que chegam com automutilação. E automutilação, assim, eles têm até um lugar de gozo, assim, né? De dizer assim: cortei fundo esse aqui deixei sair. Eu tenho pacientes que me mostram, assim, ó, esse corte aqui, ele foi firme, para dizer da capacidade dela de cortar fundo na carne. E tem uma relação totalmente esvaziada com a vida. Você falou dessa coisa do esvaziamento do lugar do saber e da transmissão. Os jovens que a gente recebe aqui, de um modo geral, principalmente os que passam pela internação, são jovens que não têm nenhuma relação com a escola. O sentido da escola está totalmente esvaziado. E aí vão para o supletivo. A maioria. Assim, pede ajuda para que se vá para o supletivo, para ultrapassar aquela etapa, para que ele siga na universidade, né? Ou, enfim, conclua a escola, pelo menos. Mas eles já chegam com essa demanda: eu não vou voltar para a escola. Eu ouço isso de praticamente todos os pacientes que passam pela internação: eu não vou voltar para a escola.
né? Me tire de lá, meu pai vai me obrigar, mas eu não vou. Então, assim, a relação com a escola, que sempre foi uma relação difícil para todo mundo, né? Não é uma relação simples também, nunca foi. Mas me parece que existe um esvaziamento grande do sentido da educação, do sentido do que se pode fazer numa escola, que não é só conhecimento, né? É laço, é vínculo, é conversa, é a paixão. O primeiro amor de quase todo mundo foi na escola. Aí, se você não está na escola... Eu tenho pacientes de 16, 17 anos que tiveram 20, 15, 12 namorados, todos online. Chamam de web namoro. Eles, como se fosse um tópico. Não, eu namorei fulano, mas foi um web namoro. Tem essa categoria agora, web namoro. E aí as relações passam por isso, relações amorosas que ficam nessa palavra digital, que ficam no meme. Ah, como é que vocês se relacionam? Não, a gente manda reels o tempo todo um para o outro. É o laço, né? Na minha época, era a gente tentando se esconder dos pais na escada do prédio, algum lugar do condomínio, para a gente se encontrar, para ter, né, ter algo do namoro ali. E, hoje em dia, é o meme, é o reels. Né? O corpo ele está ausente das relações. E esses jovens chegam aqui ausentes desse corpo. O corpo mutilado, baixíssima potência de vida, assim, pouco engaja, nada engancha, me parece. Eu tenho essa impressão também, tanto da parte do ambulatório com as crianças, mas eu acho que eu diria de uma parte mais dos jovens, parece que nada mais engancha eles na vida. O que antigamente, né, a gente poderia pensar tanta coisa, música, teatro, cinema, não sei, viagens. O que você quer fazer? Não sei, quero morrer. Não, eu planejei, recente escutei isso. Não, eu precisei internar, Luana, porque eu ia morrer segunda-feira. Planejou se matar na segunda-feira. E aí veio essa barra, né? A internação muitas vezes funciona como uma barra mesmo, que eu sei que é até um tópico, né? Assim, não é a primeira opção de nenhum pai internar um filho. Então, para um pai vir a internar um filho, é porque realmente todo aquele vínculo, aquele laço familiar se desgastou. Os pais que chegam até nós estão muito cansados e falam disso, né? Não só numa perspectiva de me diga o que meu filho tem, mas me diga como é que eu vou agir com ele. Me diga o que fazer. Eu não sei o que fazer. Aí, quando você vai entender a história, inclusive você estava falando da palavra, da boca, eu lembrei de uma paciente que a gente assistiu, e aí, durante as diversas possibilidades diagnósticas, existia a possibilidade do autismo. E aí, a gente conversando disso, ela relatando da primeira infância dele, aí ela fala que, quando chorava muito, que ela não sabia o que fazer, que ela ficava muito angustiada, ela trancava no guarda-roupa. Ela botava o bebê no guarda-roupa e fechava a porta. Então, foi uma criança que cresceu assim. Todas as vezes que o choro vinha, que é uma linguagem, né? Quando isso ficava muito insuportável para essa mãe, ele era colocado dentro de um guarda-roupa. Então, sim, ele desenvolveu, é forte. É forte. Então, claramente, assim, fica uma relação esfacelada, né? E fica me parece que esse jovem acaba chegando dessa infância. Eu fui a última, eu acho que sim. Fui a última geração aí do elo perdido entre crescer sem computador, sem nada, e crescer com tudo. Os que vieram logo depois já não tiveram a possibilidade de não ter o computador. E a gente conversando, você me lembrou do Tamagotchi. Estávamos conversando. Isso, ela trouxe isso. Você lembra do Tamagotchi, que eram muita gente assim, muita gente da nossa geração. Que bom. Isso. Era um bonequinho, um bichinho digital que você tinha que fazer de tudo para ele não morrer. E, quando ele morria, você morria junto. Né? O meu, inclusive, eu detonei, caiu no chão, fiquei arrasada. Por descuido meu, matei o bebê. Então, assim,
de fato, as gerações elas acabaram sendo atravessadas por uma linguagem da tecnologia que não é humana. Que não é humana. E aí, o que a gente tem hoje, 2025, uma série de jovens com um sofrimento psíquico muito forte, tá? Que não tem, muitas vezes, um nome para isso. Às vezes tem, às vezes não. Às vezes é um sofrimento amorfo, sem muita forma também, né? É só sofrimento, morte. O conteúdo que esses jovens consomem é de sofrimento também. Eu tenho pacientes que têm contas enormes no TikTok, onde vão salvando os vídeos. E aí, quando ela foi me mostrar, eram vídeos profundamente melancólicos, com música triste, um saber que circula também, inclusive, nessas redes sociais, né? Circula muito saber. Existem muitos vídeos curtos de 30 segundos, 1 minuto, e aí cheio de estratégia, a pessoa não fala nada, só fica mostrando um monte de coisinha assim, aí vai surgindo o pop do lado, e sinais de que o seu filho está com depressão. Sinais de que você está em sofrimento, sinais de que você é um autista. E aí o TikTok está diagnosticando um monte de gente. Uma coisa surreal. E a inteligência artificial vai tratar, né? E a inteligência vai tratar, porque agora já tem já tem propostas de intervenções curtas e de triagem, né? Psicológicas com a inteligência artificial. Os agentes de IA também, que você pode humanizá-los e personificá-los para os atendimentos. De psicologia? Psicologia, psiquiatria, todas as áreas. Você treina, faz o upload do material para treinar. Não, tem um prompt, mas você também sobe o material nele para poder treiná-lo. E aí você pode conversar com Freud, Lacan, Jung, todo mundo. A meu ver, estamos caminhando para a nossa extinção, então, né? Cada vez. Da humanidade. De fato. Talvez seja a nossa extinção, né? Skynet. Mas a ideia, realmente, assim, é chocante. Acho que a geração de todos aqui consegue fazer uma leitura disso. Porque a gente sabe o que é uma vida sem computador, sem tela, sem internet. Não, a gente sabia já o que era o sofrimento. O homem sofre, vai sofrer sempre. O mal-estar vai ter sempre uma forma de existir, né? É importante. Mas a forma como ele se expressa hoje é uma forma chocante, Skynet mesmo. Assim. Me diga, né? Imagine, substituir uma sessão de psicoterapia. O corpo do terapeuta é muito importante. Então, isso é algo... Eu fico pensando também em, daqui a pouco, até abrir, né, um espaço para conversa. Eu queria só focar em 2 coisas que eu fico pensando, o quanto, pelo menos para mim, é uma impressão que eu tenho, tem sido difícil fazer vínculo com esses pacientes. Tem sido cada vez mais difícil a relação transferencial. A gente estava discutindo isso antes, né? Um paciente que não comigo, com a outra colega, falou assim: eu não confio nem na minha família, por que eu vou confiar em você? É justo. De fato, as relações... E aí é interessante a gente não tomar isso como uma culpabilização da família, ou da maternidade, ou, enfim, da paternidade, mas uma forma da gente pensar os vínculos familiares, o quanto eles são importantes, porque é dali que sai a boca, né, que vai formar o sujeito. Então, é importante também, a gente recebe esses jovens aqui esfacelados, crianças também. Mas eu queria dar um destaque maior aos jovens, porque eles já chegam numa fase onde eles já não se sentem crianças, também não são adultos, né? Mas também não querem lidar ou assumir mínima responsabilidade sobre nada, nem do que eles sentem, nem do que eles querem, nem do que eles não querem. O que me aparece muito é automutilação e droga, substância, né? A substância entra aí, totalmente, aí, fazendo um semblante de vínculo. Tanto que as amizades são todas as amizades de quem usa também, né? Eu tenho pacientes, a grande maioria, usuários de maconha,
Quem são os seus amigos? Os outros. Acho uma coisa. Também. Tem amigo, não tem amigo na escola, assim, não tem amigo ou rede social, né, ou com uso de substância, que parece que a substância também acaba fazendo um semblante de vínculo. Eles têm uma sensação de estarem conectados. E que, muitas vezes, como eu ouvi de um paciente, não, eu não amava ela, não era amor, era MD. E, realmente, me parece que a substância acaba fazendo aí alguma coisa, um fantasma de uma relação real que está esfacelada mesmo, né? Então, é muito difícil, tem sido difícil fazer vínculo com esses pacientes. É difícil. E, principalmente, com as famílias. Eu acho que eu diria que, de um modo geral, as famílias elas esperam respostas, receitas de bolo. De assim, olha, diga aí o que é. O diagnóstico é esse, passou por um neuro, aí chega até a gente aí, o que é? O que é isso? Como é que a gente lida com isso? E a gente acabou de conhecer o sujeito, acabou de conhecer a família. A gente ainda está conhecendo. Mas eu fico pensando também, assim, às vezes o paciente vai no médico, eu quero fazer 2 pontuações. Vai no médico, já aconteceu de chegar, né, o paciente. Não, o médico prescreveu 10 sessões. 10 sessões? O que é que uma pessoa resolve da vida em 10 sessões? Eu vou aqui 10 sessões de 45, 50 minutos, falar sobre mim e toda a minha existência para sair. Então, vai pedir o que é que eu vou fazer, né? Isso é um ponto. E, falando das escolas, eu tenho uma coisa que eu tenho escutado muito dos jovens, né? Eu atendo também jovens e adolescentes, sobre esse sofrimento pós-pandemia, né? E eu fico pensando, eu disse, gente, o que é que as escolas fizeram mesmo para cuidar dessas pessoas que ficaram no profundo isolamento no retorno? Nada. Nada. As escolas não fizeram nada do que era necessário. Porque a pressão do vestibular estava ali. A pressão de correr contra o conteúdo estava ali. As crises políticas dicotomizando tudo estava ali, né? Então, esses jovens, o adolescente, eu fico pensando, uma criança entrou na pandemia com 9, 10 anos. Quando voltou, era um adolescente. Os colegas não acompanharam a transição, né? Não acompanharam. Se viram. Crianças, ou ali os adolescentes que também fizeram a transição para a faculdade, não viveram nenhum ritual de passagem, nenhuma elaboração da solidão. Nada. Ali era para o MEC, eu não estou colocando em cada instituição separado, não, tá certo? Eu estou falando de um sistema educacional. Era para dizer, para tudo e vamos cuidar dessas pessoas que ficaram sós, que desaprenderam a conviver, que não tiveram com quem compartilhar, porque os pais estavam exaustos na tela e ainda dando cuidado aos filhos e cuidando da casa e fazendo tudo. Eu tive a mãe que a bebê ficava do lado dela enquanto ela trabalhava. O bebê não aprendeu a andar. Engatinhar. Precisa fazer fisioterapia. Os pais estavam exaustos, gente, né? Então, era a função da educação resgatar muitas coisas ali. Era preparar tudo e cuidar. E não teve isso. O que teve foi um atropelamento. E eu fiquei pensando, o resultado aí, não à toa, né? Essa escola perdeu totalmente o sentido. Totalmente. Eu acho que queixa não só do desempenho escolar, mas como queixa da presença daquele adolescente na escola, eu acho que é ranking número 1 aqui para a gente, tanto a nível de ambulatório quanto a nível de internação. Os pais querem ver as crianças e os seus filhos funcionando, assim, bote para funcionar, né? E aí eu lembrei do bebê reborn, gente, o que é aquilo? Aquele bebê de plástico, eu acho assustador, não vou mentir. Eu não acho fofo. Eu acho assustador aquele plástico mole, aquela coisa esquisita.
E o quanto realmente é um bebê idealizado, né? É uma criança que não demanda nada. Eu estava vendo a matéria, a mulher falou assim: quando eu canso, eu boto na bolsa. Eu fiquei pensando, né? Que mãe nunca pensou nisso? Como eu queria botar na bolsa. Só que a criança real não dá para botar na bolsa. É a criança real que te bota no bolso, inclusive. É o contrário, né? Muito obrigado, boa noite a todos, bom retorno.